Pessoal, vídeo aula 10, parte 6, continuando o nosso segundo exercício exemplo, com ligação triângulo e uma carga desequilibrada. Chegamos agora na parte da análise, onde nós calcularemos os valores das nossas potências monofásicas, ativa, reativa e aparente, tal qual apresentado no roteiro 4.1 aí da apostila de vocês. Iniciando pelo cálculo das potências monofásicas ativas, né? A potência ativa média, útil ou real, né? Da fase A, fase B e fase C, nós tomaremos uma das expressões oferecidas no nosso roteiro, que é a expressão obtida lá no nosso triângulo de potências, né? A nossa potência média, ativa, útil ou real, ela é a base, a componente horizontal ou o cateto adjacente do nosso triângulo de potências, né? A hipotenusa é a nossa potência aparente S, que é o produto tensão corrente. Então esse produto aqui é o S, é a hipotenusa, né? Hipotenusa vezes o cosseno do ângulo resulta no cateto adjacente, né? Tá certo? Então, essa é a equação para calcular a potência monofásica na fase A. É a tensão que se estabelece nos terminais da impedância ZA, é a tensão de linha VAB. A corrente que se estabelece na impedância ZA é a corrente de fase IAB. E cosseno do ângulo φA. O ângulo φA, né, vamos salientar aqui de novo, é o ângulo característico da impedância ZA. Não vamos pegar o ângulo lá da corrente de linha IA. Não, é o ângulo característico da impedância ZA. Então, substituindo aqui os valores, a tensão de linha 240 volts, a corrente de fase AB 24 amperes, o ângulo da impedância ZA é 0 grau. Nós chegaremos a 5.760 watts. A mesma equação e o mesmo processo para a fase B vai nos conduzir a esse resultado. Os 240 volts de tensão de linha, a corrente de fase IBC também é 24 amperes, só que agora o ângulo característico da impedância B é o ângulo de 30 graus. Chegaremos nesse resultado de 4.988,31 watts. Vamos trabalhar aqui com duas casas decimais. Terceira e última potência monofásica da fase C. A equação, análoga às demais equações, certo? Substituindo aqui os valores, tensão de linha 240 volts, a tensão de fase ICA resultou em 16 amperes, e o ângulo característico da impedância C menos 30 graus. Chegaremos em 3.325,54 watts, certo? Então, as potências monofásicas, ativa, média, útil ou real de cada uma das três fases, já estão aqui calculadas. O próximo passo do nosso roteiro é calcular agora as potências monofásicas reativa, QA, QB e QC. Também tomando a equação oriunda do triângulo de potências, né? A potência reativa Q é a altura do triângulo de potências, o cateto oposto, né? A componente reativa, o vertical do triângulo de potências, né? Ela vai ser o produto da hipotenusa S pelo seno do ângulo. A potência aparente hipotenusa S é o produto tensão corrente, tá certo? Então, se nós observarmos lá na impedância A tensão que se estabelece nos terminais da impedância A é a tensão de linha VAB. A corrente que se estabelece na impedância A é a corrente de fase IAB. E o ângulo φA é o ângulo característico da impedância ZA. Repetindo, não vamos tomar aqui o ângulo da corrente A, não. É o ângulo da impedância ZA, que agora nós temos 6 tensões. Nós não temos, como nós tínhamos lá no sistema monofásico, uma única tensão que era a nossa referência, que tinha o ângulo 0 grau. Aí podia pegar o ângulo da corrente ou o ângulo da impedância, que era absolutamente o mesmo, né? Tá certo? O que não acontece no sistema trifásico, tá certo? Então, substituindo os valores aqui da mesma forma, né? Nós chegaremos aqui em 0 volt-ampere reativo como potência reativa da fase A. Nada de surpresa para nós, já que lá no início
nós fizemos uma crítica de cada uma das três impedâncias e vimos que a impedância A, sendo uma impedância de 10 ângulo de 0 grau ohm, teria um comportamento, né, em regime permanente puramente resistivo, né? Ou seja, não trabalha com potência reativa, não troca a potência reativa em regime permanente com a fonte. Então, 0 volt-ampere, comportamento puramente resistivo. Para a fase B, aplicando a mesma expressão, agora substituindo as tensões e correntes pertinentes, né? A tensão de linha VBC na impedância B, a corrente de fase IBC na impedância B e o ângulo característico da impedância B de 30 graus. Chegaremos a 2.880 volt-ampere reativo, um valor positivo que nos indica que esta potência reativa é uma potência reativa, né, estabelecida em uma impedância que tem natureza resistiva e indutiva. Valor positivo, a potência reativa convencionalmente é positiva, tá certo? Na terceira fase, a expressão a mesma, substituindo os valores de tensão e de corrente pertinentes na impedância C, se estabelece a tensão de linha VCA e a corrente de fase CA. E o ângulo característico da impedância C é um ângulo de menos 30 graus. Vai nos conduzir a esse resultado de potência reativa na fase C, um resultado negativo, menos 1920 volt-ampere reativo. O valor negativo sinaliza para nós uma potência reativa de natureza capacitiva, né? Então, a impedância C, ela tem uma componente resistiva e uma componente reativa capacitiva, um XC, né? Que leva a potência reativa na fase C a ter um resultado negativo. Ela é menos 90 graus, é um QC para baixo, menos 90 graus. Um QC para cima, mais 90 graus, ficaria positivo, tá certo? Então, a última etapa para cálculo de potências monofásicas seria calcular as nossas potências monofásicas aí nas fases A, B e C. Aqui tomamos, por exemplo, uma das duas expressões oferecidas, quadrado da corrente vezes o valor da impedância, né? Poderíamos pegar a expressão do triângulo de potência, pura e simplesmente fazer o produto tensão-corrente, chegaríamos aos mesmos resultados. Então vejam que aqui, na impedância A, nós temos uma corrente de 24 amperes, o valor da impedância 10 ohms nos conduz a esse resultado. Na impedância B, também 24 amperes, o valor da impedância B também de 10 ohms, chegamos a esse mesmo resultado. Na impedância C, a corrente é de 16 amperes e a magnitude dessa impedância é 15 ohms, vai dar 3.840 volt-ampere como resultado. Então vejam, nós temos aqui as três potências aparentes monofásicas, cada uma tem um ângulo diferente da outra. O ângulo característico de cada uma das impedâncias de fase é absolutamente, das potências aparentes de fase, é absolutamente o mesmo ângulo de cada uma das impedâncias características de fase A, B e C. Então vejam, o ângulo da potência aparente SA é 0 grau, é o mesmo ângulo da impedância ZA. O ângulo da potência aparente ZB é o mesmo ângulo da impedância, a potência aparente SB é o mesmo ângulo da impedância ZB, 30 graus positivos. O ângulo da potência aparente SC é absolutamente o mesmo ângulo da impedância C, 30 graus negativos. Então vejam, aqui a gente já compreende que se nós fizéssemos uma soma aritmética desses valores para calcular a potência aparente trifásica, a potência total, nós estaríamos incorrendo em um erro. Nós acharíamos aqui, fazendo essa soma aritmética, um valor muito maior do que o valor correto. Por quê? Quando a gente soma aritmeticamente esses três valores, a gente está pressupondo que essas três magnitudes estão sob o mesmo eixo. Soma aritmeticamente, né, vai completar o resultado dessas três parcelas. Mas não é verdade. Esse 5.760 tem ângulo 0 grau, ele está assim, ó.
Esse outro 5.760 tem ângulo de 30 graus, ele está assim. E esse 3.840, ele tem ângulo de menos 30 graus, ele está assim. Então, se a gente fizesse a soma isso, com isso, com isso, o resultado é a partir do início da primeira potência até o final da segunda. O resultado verdadeiro seria um resultado muito menor do que a soma aritmética, que pressupõe todos no mesmo eixo. Tá certo? Por essa razão é que adiante, para o cálculo da potência aparente trifásica, nós não somaremos essas três potências monofásicas. Tá certo? A gente só vai utilizar uma soma simples de potências monofásicas para obter a potência trifásica para as potências ativa e reativa. Por quê? Porque não interessa fase A, fase B ou fase C, qualquer potência média ativa, útil ou real da fase A, da fase B e da fase C, ela está sempre no eixo dos números reais, nesse eixo horizontal. E ela está apontando sempre para a direita. Ela é uma potência sempre positiva, porque ela é uma potência entregue da fonte para o elemento e o elemento converte a energia elétrica em outra forma de energia. Ele não devolve para a fonte potência ativa, média, útil ou real P. Tá certo? Então, vale somar PA com PB com PC aritmeticamente, porque todos esses P's estão no eixo dos números reais, no eixo horizontal. O mesmo vale para as potências reativas, QA, QB e QC. Toda e qualquer potência reativa Q, ela está no eixo vertical, no eixo dos números imaginários. O único cuidado que a gente tem que ter aqui é que elas podem ter sinais opostos, né? Uma potência reativa Q de natureza indutiva, ela é mais 90 graus, ela aponta para cima, ela tem valor positivo. Uma potência reativa de natureza capacitiva, ela tem sinal menos, é menos J, menos 90 graus. Ela aponta para baixo, mas está no mesmo eixo, vale a soma. Só não vai valer soma aritmética para potências aparentes, porque cada potência aparente tem um ângulo diferente, tá certo? Então, finalizamos, nós temos agora o cálculo das nossas potências trifásicas. Para a potência média ativa, útil ou real trifásica P, vale a soma aritmética das três potências monofásicas obtidas. Por quê? Porque cada uma dessas três potências são valores reais e positivos, estão no eixo horizontal dos números reais. Então, valores que estão sobre o mesmo eixo, né, é correto somá-los aritmeticamente. Vai resultar em 14.073,85 amperes. O mesmo para a potência reativa, QA, QB e QC. Todas elas estão sobre o mesmo eixo dos números imaginários, o eixo vertical. Somente tendo cuidado convencional, né, de sinal positivo para indutiva, sinal negativo para capacitiva. Então, fazendo a soma aqui, QA, QB e QC, nós temos 0, 2.880 positivo, 1.920 negativo. Vai resultar em 960 voltampere reativo de potência trifásica reativa. Ok? Para finalizar e realizar o cálculo da potência aparente trifásica, já vimos que não vale somar aritmeticamente as três potências aparentes monofásicas SA, SB e SC. Temos que fazer a composição do número complexo, potência complexa aparente S. Ora, a potência complexa aparente S é a hipotenusa de um triângulo de potência, cuja base é a potência média ativa, útil ou real P, e a altura é a potência reativa ou imaginária Q. Né? Então, em notação retangular, como é que ficaria? 14.073,85 watts é o valor do P, mais J, 960 voltampere reativo, é o valor do Q. Então, aqui, 14.073,85 mais J 960 volt-ampere é a nossa potência aparente expressa em notação retangular. Vamos passar para a notação polar. Pitágoras, a soma do quadrado das duas componentes, e o ângulo é aquele ângulo cuja tangente resulta da divisão da componente imaginária ou reativa 960 pela componente ativa ou real
14.073,95. Vai resultar nesse ângulo pequenininho aqui, ó, 13,90, 3,9 graus. O resultado, 14.106,55, ângulo de 3,9 graus, volt-ampere. Tá certo? Então, com isso a gente conclui aí o nosso segundo exercício exemplo, que se valeu aí do roteiro 4.1, de análise e solução de circuitos com ligação triângulo. Roteiro esse que aplica-se independentemente da carga ser equilibrada ou desequilibrada, né? Ele serve para qualquer caso e foi o que a gente fez então na videoaula 10, né? Resolvendo os exercícios 5.1 com carga equilibrada e 5.2 com carga desequilibrada, ok?